De batalhas espiritual foi a semana mais difícil que eu já tive em toda a minha vida. Que dificuldade. Começou no sábado. E quando eu cheguei em casa, meu esposo falou assim, ele pega essas bonecas todas desse quarto e joga fora. Aí eu comecei a sentir um calafrio. E era dentro do quarto da minha filha. Ele pediu pra ela sair. E aí eu não hesitei. Peguei tudo, joguei no saco. A partir daquela hora começou a nossa batalha espiritual dentro da minha casa. De repente minha filha veio do outro quarto. Mãe, quando você estava lá embaixo, eu estava esperando a Flávia chegar, ela tinha subido primeiro, ela falou, mãe, eu escutei uma zoeira no meu quarto. Que ela disse que escutou uma zoeira assim, ó. Assim, como se fosse alguém batendo na porta e ao mesmo tempo arranhando a porta. Eu deitei, tentei pegar no sono. Quando eu cochilei isso umas 5 horas, eu ouvi nitidamente, dentro da minha casa, um demônio chamado Ishmael. E aí eu perguntei assim, no sonho, ele tava muito pretinho, tinha toda essa caixa de som, e todo de branco. Aí eu fui no sonho, eu perguntei, o que você tá fazendo aqui? Aí ele falou assim, eu vim matar aquilo que tá dentro de você. Amém, boa noite a todos. Senhor. Então, com muita alegria que eu estou aqui, né? Quem me conhece acha assim que eu sou, nossa, que eu não tenho vergonha de nada. Mas, irmãs, foi uma luta pra eu estar aqui hoje, tá? Meu Deus. E eu falei com a pastora Fernanda, por isso que eu sempre falo. Irmãs, tenham mulheres que oram por você. Mulheres que a hora que você precisa, que estejam no mesmo espírito que vocês. Porque quando você está passando por certa dificuldade, elas vão sentir, o Senhor vai falar com elas. E assim, essa semana... eu falei, quando me deram essa missão, né? Eu falei, não vou fazer não, tá doida? Não vou não. Eu fui me esquivando, depois descobri que estava grávida. Eu falei, agora que eu não vou. Calculei, já ia estar com 8 meses. Eu falei, não, vou estar super nervosa no dia. Não vou não, pastora. Aí a pastora falou assim pra mim, vai ser sua primeira e última vez, tá? A oportunidade. Eu falei, ué... Ela falou, por quê? Você não vai fazer laqueadura? Eu falei, vou. Então você não vai mais levar a palavra estando grávida. Eu falei, eita, então eu tenho que levar. Que a gente não pode deixar essa oportunidade passar, né? Então, antes de iniciar, eu só queria falar um pouquinho do que aconteceu comigo essa semana. Porque eu acredito que se Deus falou que eu tinha que falar, é porque outras mulheres passaram por situações parecidas durante essa semana. E assim, irmãos, eu acho que... de batalhas espiritual foi a semana mais difícil que eu já tive em toda a minha vida. Que dificuldade. Começou no sábado, a gente sempre tem um encontro, geralmente antes do culto das mulheres, no sábado antes, né? E quando eu cheguei em casa, meu esposo falou assim, ele estava em oração com alguns amigos em casa, e ele falou assim, olha, não me pergunte, porque a gente não vai falar, mas... pega essas bonecas todas desse quarto e joga fora. Aí eu comecei a sentir um calafrio. E era dentro do quarto da minha filha. Ele pediu para ela sair, né? E aí eu não hesitei. Peguei tudo, joguei no saco. E foi assim, não era nada que alguém desconhecido deu. Não, era uma amiga aqui da igreja que deu uma boneca. A outra foi um bebê que eu comprei. Mas ele falou assim, joga fora. Eu não hesitei, coloquei num saco. E já joguei lá fora aquelas bonecas. E eram as que a minha filha mais gostava. Mas eu não quis discutir. Também não perguntei o que era, não quis saber. Só joguei as bonecas fora. E aí começou. A partir daquela hora começou a nossa batalha espiritual dentro da minha casa. Aí ele conversou comigo, a gente jogou a boneca fora e pronto. De repente minha filha veio do outro quarto. Mãe, quando você estava lá embaixo... que eu estava esperando a Flávia chegar, ela tinha subido primeiro, ela falou, mãe, eu escutei uma zoeira no meu quarto. Como tinha os vizinhos dos dois lados fazendo festa, eu falei, ué, o vizinho está fazendo festa, é claro que você vai escutar. Ela disse, não, mãe, eu escutei, era dentro do meu quarto. E eu falei, não, filha, repreende. Toda vez que você escutar alguma coisa, repreende. Fala que aqui quem comanda é o Senhor, que nenhum tipo de espírito tem poder sobre a sua vida. Você já tem autoridade para fazer isso. Só que a minha filha, ela sempre teve essa dificuldade de dormir no quarto dela. Ela, de vez em quando, escuta alguma coisa. A gente já teve pastor lá em casa que orou. A gente sempre ora. Já jejuamos muito em favor disso.
Só que ela disse que escutou uma zoeira assim, ó. Assim, como se fosse alguém batendo na porta e ao mesmo tempo arranhando a porta. E ela começou a chorar. Ela falou: mãe, não é da festa do vizinho. Eu escutei, é na porta do meu quarto. E começou a chorar. A gente repreendeu, a gente orou. E aí a gente foi dormir. Irmãs, quem tá grávida, quem, né, já teve grávida, sabe que a grávida vai no banheiro a cada 2 horas. E eu, tem noite que a cada, de hora em hora, eu tô no banheiro e falo: misericórdia. E aquela noite em questão, eu não consegui dormir. Mas quando eu passava pelo quarto dela, eu comecei a sentir medo. Assim, as portas a gente mantém fechada por causa do ar-condicionado. Mas eu comecei a sentir um certo... Não era bem um medo, mas era um arrepio estranho toda vez que eu passava. Teve uma hora que eu falei: não vou levantar, vou esperar amanhecer. E foi até no sábado, antes do aniversário do pastor lá, eu estava quebrada. Pensa que eu não dormi nada à noite. Quando foi no domingo à noite, fomos deitar, a mesma coisa. Quando eu passava por aquele quarto, eu começava a arrepiar. E era um calafrio que me dava, assim, uma coisa muito estranha. E aí, meu marido saiu 3h30 para trabalhar. Eu falei para ele: olha, pega aquelas bonecas e já joga lá na frente, porque o caminhão vai passar. Para mim, as bonecas estavam na escada do fundo, que desce para backyard. Ele falou para mim: as bonecas não estão mais lá. Porque ele disse que não tinha tirado as bonecas de lá. Eu também não tirei. Quem tirou as bonecas de lá? Irmã, daí eu tive medo. Eu falei: gente, quem tirou essas bonecas dali? Se não foi ele, se não foi eu. Ele falou: vai que a vizinha tirou o saco de bonecas. Eu falei: gente, como que alguém vai subir a sua escada, vai pegar um saco de bonecas que são bonecas novas e bonitas? Se não sabe se as bonecas estão boas, para que a pessoa vai pegar, né? Não tinha lógica. Só que aí ele foi trabalhar. Isso era 3h30. Eu deitei, custei pegar no sono. Quando eu cochilei, isso umas 5 horas, eu vi nitidamente. Dentro da minha casa é um demônio chamado Exumirim, que é um pretinho, assim, um molequinho desse tamanhozinho. E eu via ele, eu consegui ver ele, assim, eu via ele. E ele bem pretinho, e eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência como essa. E aí eu perguntei assim, no sonho, ele estava muito pretinho, da cor dessa caixa de som, e todo de branco. Aí eu fui no sonho, eu perguntei: o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim: eu vim matar aquilo que está dentro de você. Eu levantei, comecei a repreender, mas ali eu comecei a chorar e eu falava: Senhor, por que está acontecendo isso? E eu repreendi, comecei a orar dentro da minha casa, repreender. E assim, foi uma semana difícil, porque foi a semana que eu mais tive dor. Foi a semana que eu não consegui dormir nada por conta disso. Só que aí na quarta-feira a gente veio na igreja também. E eu não quis compartilhar isso assim, pedir para ninguém orar, porque ao mesmo tempo Deus falou comigo: quem tem que orar é você. Porque eu te dei autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões. Então é você que vai tirar aquilo que entrou dentro da sua casa. E aí quando a gente veio aqui, eu ia pedir até a pastora Fernanda para orar. Mas assim, a pastora Fernanda quase todo dia ela mandava mensagem: ó, tô em oração por você. Eu amei, pastora, eu tô precisando. E eu não falei nada, mas ela sentiu. O Espírito Santo falou: ora por ela. Porque assim, ele fez de tudo para que eu não estivesse aqui hoje e que eu desanimasse. E em nenhum momento passou pela minha cabeça: não, você não vai subir lá. Eu falei: eu vou subir lá. Nem que seja para eu ler só um versículo, nem que seja para eu fazer qualquer coisa. Mas o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Eu tenho total poder sobre ela, porque o Senhor me deu essa autoridade. Amém? Então, se eu estou compartilhando isso com vocês, irmãs, eu acredito que assim como aconteceu na minha vida, ou quando nós nos propomos a fazer algo para o Senhor, nós somos tentadas, né? Porque querem que nós paralisamos. Mas assim, não desista. Do mesmo jeito que você enfrenta alguma batalha, outra irmã enfrenta. Por isso que nós temos um grupo, para que nós possamos orar uma pelas outras. E assim, nós temos essa conexão, porque o Espírito Santo, ele fala com alguma da irmã para orar por você. Então, eu quis falar um pouquinho disso aqui hoje, porque eu acredito, se o Espírito Santo me direcionou, é porque eu acredito que ele também o inimigo tem tentado paralisar a vida de alguém. E hoje, o nosso tema é a beleza da santidade.
E nós vamos ver um pouquinho disso aí, como o inimigo tenta, às vezes, né, contra a nossa vida, palavras negativas. Então, por isso, eu queria começar fazendo uma dinâmica. Aprendi com a pastora Fernanda. As meninas vão entregar para vocês um saquinho. Dentro desse saquinho tem um espelho. E tem um papelzinho. Só não abre o papelzinho, só tira o espelho por enquanto, tá bom? Então, essa dinâmica, ela tem como tema, né, a verdadeira beleza que Deus vê. Então, assim que você for pegando esse saquinho, tira o espelho. E eu quero que cada uma vai refletindo um pouquinho aquilo que você está visualizando através desse espelho. Eu consigo só admirar. Olhando eu posso a Deus adorar. Saquinho, o papelzinho você mantém aí ainda, tá? Só o espelho mesmo. Todas receberam? Todas, né? Então, eu quero que vocês olhem dentro desse espelho e que vocês visualizem aquilo que... Não sei. Quando eu olhei a primeira vez e a primeira coisa que veio foi palavras de negação na minha vida. Ah, você não vai conseguir, não. Lá tem muito mais mulheres preparadas que você. Lá vai ter muita gente olhando. Você não tem capacidade. Então, às vezes, a gente olha nesse espelho e a gente olha com os olhos daquilo que o mundo nos vê, né? Algumas palavras que às vezes nos feriram, a gente não consegue enxergar a verdadeira beleza que tem dentro de cada uma de nós. E aqui fala, né, que o Senhor, ele não vê a aparência externa, ele vê aquilo que está dentro de cada uma de nós. Então agora eu quero que cada uma abra o papelzinho, porque foi um recado dos céus para a vida de vocês. Eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhece. Então, lá em 1 Samuel 16:7, fala assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeito. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, irmãs, quantas vezes, né, a gente recebe palavras negativas na nossa vida, e às vezes a gente leva aquilo para nós e a gente esquece que a verdadeira beleza, quem, né, vem de dentro, a verdadeira beleza é o Senhor que nos direciona. Então hoje a gente vai estar falando sobre a beleza da santidade da mulher cristã. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Pedro 3, do 3 ao 6. 1 Pedro 3, do versículo 3 ao versículo 6. Amém? Eu queria que todas ficassem de pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Pedro 3, do 3 ao 6. Isso. E todas acharam? 1 Pedro 3, do versículo 3 ao versículo 6. Amém? Então aqui fala assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem
e não derem lugar ao medo. Amém? Não, do 3 ao 6 eu li por enquanto. Do 3 ao 6. Não, gente, primeira Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Vamos ler de novo? É, né? Amém. Então vamos lá. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, estejam no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém? Amém. Então aqui o apóstolo Pedro, né, ele estava falando aos crentes que naquela época estavam dispersos no mundo, queria juntar aos gentios e fazer as mesmas coisas que eles faziam. Acredito que na bebedice, nas roupas, em relação às mulheres, né, nas roupas que mostravam demais, em muitos ouros, muita coisa que chamava a atenção. E assim, a mulher, quando ela é evangélica, né, não é que ela não tenha que se misturar com alguma coisa do mundo, porque é claro que em algum momento nós estaremos em um aniversário que vai ter algum tipo de bebida, ou a gente vai num restaurante, né? Porque, né, irmãs, nós sabemos que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, em certas situações, nós vamos estar em algum ambiente que alguém esteja fazendo alguma coisa, mas ali nós temos que fazer a diferença, né? Então, o apóstolo Pedro, ele estava instruindo os crentes daquela época. E assim, eu falo porque eu tive isso dentro da minha casa. Assim que o meu esposo se converteu, eu sempre falava isso para ele. Não é que você não tenha que estar onde os seus amigos estejam. Se é claro, se a pessoa tem, igual a Jessica não está aqui hoje, mas ela sempre falou que na época que ela estava saindo do alcoolismo, ela não frequentava lugares que tinha álcool. Por quê? Porque ela ia sentir necessidade de, às vezes, de beber, não estava 100% liberta, né, daquele vício. Então, é o que eu sempre falava para ele. Eu falava, não é que você não tenha que ir, mas se você for, dê exemplo. Porque como que as pessoas vão olhar para você e vai falar, ué, mas você não é crente? E as mesmas coisas somos nós. Você imagina, eu estava vendo uma pregação, né, referente a esse tema. E aí um pastor, eu esqueci o nome dele, ele relatando como que as mulheres no Brasil, ele citou Brasil, mas às vezes nós carregamos isso do Brasil também, porque muitas já vieram para cá, ou nasceram aqui, mas tem um parente que veio. Então, como que as mulheres, mesmo estando dentro de um ambiente evangélico, dentro da igreja, elas têm necessidade de... Às vezes não é nem porque ela quer sensualizar, mostrar, mas como que elas mostram. E ele falou, irmãos, como que vocês vão para uma batalha se a sua armadura é menor que seu corpo? E eu fiquei pensando. Falei, gente, verdade. Como que você vai guerrear se você não pode levantar a mão porque você está com a blusa que vai mostrar alguma coisa, né? E assim, dentro da igreja, principalmente, a gente tem visto que muitas pessoas perderam essa... Às vezes eu falo até noção, porque, não sei, você vê, nós que somos mulheres, a gente vê outras mulheres e fica olhando, às vezes, você fica assim, meu Deus, a roupa da irmã que está ali. Você imagina se um homem não vai olhar, gente? Não é verdade?
Então, assim, então Pedro ele está destacando ali que a beleza da mulher, ela deve ser, acima de tudo, interior. A Bíblia ela não condena a gente aos cuidados estéticos. Por quê? Eu estava lendo também de uma... ela é uma cirurgiã plástica, mas ela é cristã. E ela falou que como várias pessoas à procura querendo essa mudança, porque às vezes você nasce com algum problema genético, ou tem gente mesmo que nasce, sei lá, com algum... Vamos supor assim, uma pessoa não gosta do nariz porque é muito grande. Ou a pessoa às vezes não gosta dos seios, que é muito pequeno, ou muito grande, que pesa. Então, ela falou que como as pessoas mudam quando a procura faz um procedimento desse. E como elas... Porque lá em Mateus fala assim, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como que eu vou amar o meu irmão se eu não amo nem a mim mesma? Então, ela escreveu um documentário sobre isso, que como as mulheres, elas mudam no seu ambiente de trabalho, até na própria relacionamento, quando elas se sentem, assim, para elas, que elas se sentem bem. Mas, irmãs, para elas, não para as outras pessoas, não para o mundo, não para mostrar para outra irmã, não para mostrar para ninguém, para elas. Então, a Bíblia ela não condena a estética. Tanto é que a gente vê, né, que as mulheres antigamente andavam com seus adornos, com ouros. Não é nada disso, mas a gente tem que saber se portar e saber até onde, o que a gente tem que vestir. Porque a verdadeira beleza é a da santidade, a beleza que está no nosso interior. De nada vale eu colocar adereços, colocar coisas chamando atenção, se dentro de mim tem algo que não está bem. E nos dias de hoje a gente tem visto, né, o quanto que para algumas mulheres isso quanto tem necessidade pela falta de alguma coisa. Eu falo por mim, porque algumas pessoas aqui sabem um pouquinho da minha história porque eu nasci num berço evangélico, e quando eu tinha 17, 18 anos mais ou menos, eu saí. A gente vai para a faculdade, morava em outra cidade sozinha, e aí, né, Deus fica lá para trás. Então, a gente lembra de tudo menos do Senhor. E como eu comecei a me cuidar, mas não porque eu queria me cuidar para mim. Eu me cuidava porque eu queria mostrar, né? A mulher no mundo, ela tem a necessidade de chamar a atenção, mas por quê? Porque falta alguma coisa, e faltava em mim. Faltava o quê? Faltava a presença do Espírito Santo na minha vida. E depois que eu casei, eu tive um casamento assim, graças a Deus hoje. Meu esposo está liberto, hoje a gente tem uma nova história. Mas quem me conhece, que eu já contei o meu testemunho, sabe. Quem naquele dia viu aqui aquele teatro do salão? Pois é. Tem gente falando, nossa, você atua muito bem. Irmãs, que atuação ali. Ali era só um pouquinho do que eu já vivi, entendeu? Então, por isso que eu tinha... Nossa, se eu pudesse falar mesmo, meu Deus, né? Tinha muita coisa para falar. Mas, assim, meu casamento era cercado por infidelidade, por tudo assim que... Traições, né? Muita traição, isso já aconteceu na minha vida. Um relacionamento de insegurança. E aí eu comecei a me sentir inferior, porque eu falava cercado por tá acontecendo infidelidade. Sempre acha que a culpa é nossa, né? Sempre a culpa, se foi, coitado, porque faltou lá em casa ou eu não tô bem. Então eu comecei a me cuidar. Eu ia para academia 2 vezes no dia, ia de manhã, ia de tarde. E ali eu me cuidava, atingi esteticamente um corpo que para mim era, quando as pessoas falavam, uau, que corpão. E nisso eu amava, né? Porque do mesmo jeito que ele olhava para as outras mulheres, os outros homens olhavam para mim. Então, a falta daquilo que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, fazia com que eu buscasse esse tipo de coisa no mundo externo. Mas sempre faltava dentro de mim algo. Por mais que esteticamente falando eu estava bem,
mas dentro de mim nunca estava bem. Sempre tinha um vazio, sempre tinha. E a mulher que vive em santidade, ela escolhe ser separada para Deus. No meio, né, de um mundo que convida a tantas vaidades, nós escolhemos ser separadas para o Senhor. E como eu falei, né, a verdadeira beleza, ela vem de dentro. E o apóstolo Pedro já fala: a beleza de vocês não devem estar nos enfeites exteriores, mas no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E isso reflete na maneira como nos portamos diante do mundo, como tratamos as pessoas fora da igreja, né? Como estamos sendo notadas. Então, Deus, ele não está impressionado com o nosso exterior. Deus não olha isso. Deus, ele olha o nosso interior. E a mulher que ela é revestida da santidade do Senhor, ela carrega com ela também os frutos do Espírito, né? Que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Que é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, uma mulher que é adornada da verdadeira beleza que vem do alto, ela carrega consigo isso, né? Então, eu até destaquei aqui que cuide do seu coração mais do que da sua imagem. O que Deus vê importa mais do que o que o mundo aplaude. Então, assim, a mulher que ela é revestida da santidade do Senhor, ela não é perfeita, porque nós não somos, né? O dia que nós alcançarmos a perfeição, nós estaremos na glória, amém? Mas ela deseja de todo o coração agradar o Senhor mais do que a qualquer coisa. Mais do que a qualquer homem, mais do que a qualquer coisa, né? Ela compreende que a santidade não a torna menos livre, mas sim verdadeiramente livre. Livre da escravidão, livre do pecado, livre das comparações, né? Porque a gente, quando nós compreendemos que a verdadeira beleza vem de dentro, não importa, irmã, não importa aquilo que a pessoa fala, o que antes você trazia para você e te machucava, o que antes você ficava, não, eu preciso porque eu tô assim, tô assado. Não importa mais, porque nós não ligamos mais para esse tipo de comparação e aprovação do mundo externo. Nós só queremos a aprovação que vem do alto, amém? E a mulher santa, ela é um reflexo da glória de Deus. A nossa vida, né, ela tem que ser um testemunho vivo de amor a Cristo. Então, a gente tem que buscar sempre a verdadeira beleza que nós encontramos na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser a noiva adornada que espera o noivo. Porque nós não sabemos, irmãs, às vezes nós estamos aqui agora, nós não sabemos se ao piscar de olhos, né? Porque a Bíblia fala que ninguém vai saber se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Nós temos que estar em constante preparação, não para estética, mas para que nós subamos quando o noivo vier buscar a sua noiva. E aí vale aquela reflexão: será que nós estamos realmente preparadas para isso? Né? E hoje, mais do que nunca, o mundo está precisando ver mulheres que brilham, não por causa da maquiagem, de roupas, de rede social, mas que brilha por causa da luz que carrega em si, que é o Espírito Santo. Então nós temos que fazer a diferença onde a gente passar e sermos notada, não por aquilo que nós estamos vestindo, por aquilo que nós postamos, mas sim pela beleza que nós carregamos, que é o Espírito Santo na nossa vida, irmãs. Amém? Então a santidade, ela é uma separação por amor. Então ela nos separa do mundo. A gente não liga mais para aquilo que o mundo fala. Nós somos separadas em Cristo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, fala assim: mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então, a santidade não é nos afastarmos das pessoas, muito pelo contrário, mas é nos aproximarmos mais de Deus para que nós possamos trazer mais pessoas conosco, né?
Então, escolher agradar ao Senhor, isso nos torna diferente do mundo. Não tem como falar que nós vamos ser igual a uma pessoa lá de fora, porque não tem como. A partir do momento que nós escolhemos caminhar com o Senhor, nós escolhemos buscar para nós a verdadeira santidade que vem de dentro, isso nos torna diferente. Eu falo por mim mesmo. Hoje mesmo, quando antes de eu vir, a minha irmã falou assim, ligou. E aí a minha filha falou assim, tia, a gente não pode falar não, porque a minha mãe tá muito nervosa, ela tá indo pra igreja e ela vai pregar. Daí a minha irmã falou assim, eita, quem te viu, quem te vê, hein? Então, irmãs, nós temos que causar esse impacto nas pessoas. A minha irmã, infelizmente, ainda não está nos caminhos do Senhor, mas eu creio que através do meu testemunho, através de tudo aquilo que ela tem visualizado, eu vou testemunhar que ela também vai estar nos caminhos do Senhor. Amém? Então a santidade, ela não é rigidez. Eu quis grifar isso aqui. Ela não é rigidez, ela não é afastar nós, né, de qualquer coisa. Mas a santidade é rendição. Não é afastamento do mundo por orgulho, mas é uma separação em Deus por amor. Então nós escolhemos isso, nós escolhemos essa beleza da santidade por amor a Cristo, porque nós sabemos realmente o que importa. Não é se alguém vai, nossa, que pessoa cafona, ou não. Não, nós escolhemos isso para a nossa vida, né? Então que nós sejamos uma mulher assim, uma mulher cuja beleza vem do alto, uma mulher que atrai não pelo que mostra, mas pelo que carrega dentro de si, que é a presença do Deus vivo. E então, quando nós lemos também em Provérbios 31:10, eu vou dar tempo de vocês procurar. Porque eu fui anotando, então acaba, às vezes eu leio o versículo e nem dou tempo de vocês procurarem. Provérbios 31:10. Amém? Lá fala assim, que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então essa é a verdadeira beleza. A mulher que teme o Senhor, ela é forte, ela é sábia e acima de tudo, ela tem a luz própria, que é a luz do Espírito Santo. Então a mulher, né, a mulher que nós estamos descrevendo aqui, essa mulher somos nós, e nós temos autoridade para falar isso, que nós somos essas mulheres com a beleza da santidade que vem do alto. Por quê? Porque nós aguardamos o noivo, irmãs. Nós temos que ter convicção disso, nós não podemos deixar igual. Por que eu quis trazer o espelho? Porque quantas vezes a gente se olha e fala, meu Deus, nossa, como que eu tô acabada? Eu mesmo tinha, essa palavra aqui foi para mim, foi uma chinelada, porque quantas vezes eu falo, nossa, como que eu tô acabada, como que eu tô isso? Não, irmãs, o que o mundo tá vendo, isso não importa. Eu tenho a beleza do Espírito Santo e isso é o que importa, isso é o que Deus quer que a gente esteja. Então, a beleza da santidade, ela atrai o céu. Eita, glória! Ser santa é um convite à intimidade com Deus. Então, a mulher cristã que vive em santidade brilha com uma beleza que não se compara. Não se edita e não se apaga. Por quê? Porque vem do alto. E Deus fala isso pra gente, né? Ele fala, sede santos, porque eu sou santos. Se nós somos filhos, se nós somos noiva, então nós também temos essa beleza, né? E essa mulher que carrega essa beleza da santidade, irmãs, ela muda tudo dentro da casa dela. Agora, lá no Pedro, se vocês não fecharam ainda, em 1 Pedro 3, a gente leu do 3 ao 6, agora a gente vai ler de 1 ao 3. Pronto, acharam? Então fala assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra,
seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, irmã, que autoridade nós temos? Então, uma mulher que carrega a beleza do Espírito Santo, ela não precisa falar nada. Eu já tive esse esposo que não era cristão, que não vinha comigo, mas eu acredito que várias outras mulheres, né, pode ter um esposo que ainda não estão nos caminhos do Senhor. Mas aqui fala que a fim de que, se ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua conduta. Então, se você carrega a beleza do Espírito Santo, se você tem ali todos os frutos do Espírito, irmãos, não precisa vocês gritar. Eu aprendi com a pastora Fernanda desde o início, porque lá em casa era um quebra-pau. Um falava de um lado, outro falava de outro, e menino já entrava no meio e virava aquela confusão. Mas bota água na boca, tem uns que botam farinha, coloca alguma coisa, mas não fala nada não. Se for para discutir, a pastora Fernanda falava assim, bebe água, primeiro que é bom, vai estar todo mundo hidratado. Segundo que, se a pessoa quiser falar, ela vai falar sozinha. Vai falar sozinha. E isso incomoda, tá, irmãs? Porque quando eu aprendi isso, meu Deus, ele mesmo, meu esposo mesmo já falava que incomodava mais ele quando eu comecei a não discutir mais, depois que eu aprendi isso, que a gente não ganha nada com gritaria, com palavras, que a gente ganha no silêncio, a gente ganha com os joelhos no chão, a gente ganha com sabedoria. Nossa, ele falava que aquilo incomodava muito. E um dia, quando a gente vivia numa tormenta dentro de casa, aí eu cheguei um dia e eu até falei com a pastora Fernanda e a pastora Liz, eu falei, eu não sei o que acontece, porque fora de casa ele é uma pessoa, quando ele vai entrando dentro de casa, ele se transforma, começa a gritaria, é ignorante, é assim, é assado. Ela falou, por quê? Porque você carrega o Espírito Santo dentro de você. E isso incomoda quem está no escuro. Então, a luz, ela incomoda quem está no escuro, irmãos. Então, nós temos que ter essa luz que resplandece na nossa vida diariamente. Então, na hora que eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do exemplo da rainha Esther. Vocês já pensaram se a rainha Esther, quando soube do plano lá do Amã, já desse a doida, falar, não, agora eu vou falar, eu sou a mulher do rei, ué. Já fosse lá, já fosse falar com o rei, não, ele está armando. Não, o que ela fez? Ela fez silêncio, ela orou, ela jejuou e ela ganhou uma batalha, né? Ela mudou uma história através do quê? Através do seu exemplo, através do seu silêncio, da sua oração. Então, nós temos que ser essas mulheres aqui, que mesmo que os nossos esposos ainda não estejam nos caminhos do Senhor, que nós possamos fazer a diferença. Porque a mulher que carrega a beleza do Espírito Santo, ela faz a diferença onde ela passa. Não tem como não ser notada, irmãs. Não tem como. As pessoas veem e falam, meu Deus, o que aconteceu que você está diferente? Aí a gente fala, é porque aqui agora nós temos a beleza do Espírito Santo que resplandece na nossa vida. E eu acho que não tem nada mais gratificante do que nós falarmos isso, amém? Amém? Então eu gostaria que todas se levantassem, viessem aqui à frente, porque agora eu quero convidar também as pastoras, para que nós possamos orar, para que se dentro de nós ainda esteja algo que esteja nos incomodando, que se nós se sentimos inferiores a alguma coisa, se tem algo que precisa ser mudado, que nós entregamos aqui ao Senhor. Vocês vão ser ungidas, pastores vão orar por vocês. E eu sei, irmãs, que não é fácil. Às vezes falando assim a gente acha que é muito fácil, né? Porque o mundo ele tenta de todas as maneiras contra a nossa vida. Mas nós carregamos aquilo que o mundo não carrega, que é o maior. Então o maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? Amém. Peraí. Mas... Senhor, meu Deus,
Senhor, obrigada, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, ó Pai. Senhor, ensina-nos a valorizar, Pai, a beleza que vem de Ti, Senhor. Restaura em nós, Pai, o prazer da santidade. Pai, que sejamos afastadas, Senhor, do mundo. Que possamos, Senhor, fazer a diferença onde quer que nós passamos, Pai. Que as pessoas vejam, Senhor, a verdadeira beleza que vem de dentro de nós. Pai, quantas vezes, Senhor, no mundo nós temos ouvido coisas negativas. Coisas, Pai, que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Mas, Pai, nós estamos aqui, Pai, rendidas em um só Espírito, Senhor. Buscando, Pai, mais de Ti todos os dias. Pai, que o Teu Espírito, Ele nos guie, Senhor, onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos a diferença, Senhor, na nossa casa. Que nós sejamos a diferença, Pai, no nosso trabalho. Que nós sejamos a diferença, Senhor, em todos os ambientes que nós estivermos, Pai. Que onde nós passarmos, Senhor, nós possamos ser notada, não pelaquilo que vestimos, não pelaquilo que postamos, mas que nós sejamos notadas, Pai, por aquilo, Senhor, que nós carregamos, que é o brilho do Espírito Santo que nós temos, Pai. Pai, venha nos fortalecer, Senhor, todos os dias. Quantas vezes temos escutado, Senhor, coisas, Pai, que tem nos deixado, Senhor, paralisadas. Pai, mas nós cremos, Pai, em Ti. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode mudar, Senhor, toda a nossa história. Senhor, nós estamos aqui rendidas, Pai, diante de Ti, Senhor. Pai, que a cada dia mais e mais nós possamos estar entregues. Nós possamos estar, Senhor, em comunhão umas com as outras. Pai, que cada uma dessas mulheres saibam, Senhor, que elas possam contar, Senhor, com cada uma de nós. Que nós sejamos, Pai, uma família, Senhor, em unidade, para que nós possamos estar dispostas, Senhor, a dar o nosso melhor, Senhor, a buscar de Ti mais e mais todos os dias, Senhor. Senhor, nós vemos nos derramar, Pai, diante de Ti. Senhor, que nós não possamos fazer nada por nós mesmos, Pai, mas tudo que nós possamos fazer, Senhor, seja, Pai, pela honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, que a beleza, Senhor, que vem do alto esteja, Senhor, todos os dias na nossa vida. Guarda, Senhor Deus, o nosso caminho e nosso coração, Pai. Não deixe, Pai, que as mentiras de Satanás, Senhor, invadam a nossa vida. Que as mentiras de Satanás paralisem, Senhor, a nossa vida. Pai, nós nos colocamos, Pai, dispostas diante de Ti, porque nós sabemos que nós temos um Deus que era o mesmo ontem, hoje, que será eternamente. Um Deus que luta por nós todos os dias. Senhor, se há aqui, Pai, alguma dessas mulheres, Senhor, que ainda não tem o seu esposo para Cristo, Pai, que assim como eu fui um dia, que sofria, Senhor, que vinha para casa do Senhor sozinha, que orava sozinha, que batalhava pela minha família sozinha, Pai, mas que o Senhor transformou, Senhor, um casamento fracassado, um casamento cheio de mentiras e traições. Que o Senhor possa também transformar, Senhor, a vida de cada uma que está aqui, Senhor. O Senhor sabe, Pai, pelo que cada uma tem clamado, pelo que cada uma tem orado, tem jejuado, Senhor. Pai, que elas possam, Senhor, ser revestidas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, mais unção sobre a vida de cada uma, Pai. Não deixe, Pai, que nenhuma dessas mulheres desistam, Senhor, do seu chamado, pelas mentiras que o Satanás tenha lançado sobre a vida de cada uma delas, Pai. Que o Senhor continue guardando, abençoando e protegendo, Pai, poderosamente. Senhor, nós clamamos por Ti, Senhor, todos os dias. Abraça-nos, Senhor, com a Tua misericórdia, Pai. Nos envolva, Senhor, todos os dias. Não deixe, Pai, que nenhum tipo de pensamento negativo recaia sobre a nossa vida, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, em nosso meio, Pai, que luta, Senhor, contra algum tipo de depressão causada por algo, Senhor, falou, ou que ela mesma, Pai, acreditou nas mentiras de Satanás, Pai, nós repreendemos agora, Senhor, porque ele não tem domínio sobre a nossa vida. Pai, o quanto essa semana foi difícil, o quanto o inimigo tentou me paralisar, Senhor.
E eu sei, Pai, que assim como aconteceu na minha vida, Senhor, outras mulheres também, Pai, tiveram experiências que tentaram paralisar, Senhor, que tentaram fazer com que elas não chegassem aqui, Senhor. Mas obrigada, Pai, porque elas não desistiram. E que todos os dias, Pai, elas não desistam, Senhor. Que elas se mantenham firmes, Pai. Que elas se mantenham firmes pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, Senhor. Nós louvamos, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. Mas o Senhor tem nos sustentado, Pai, até aqui. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Que nós façamos a diferença, Pai, onde quer que nós estejamos, Senhor. Quando estivermos, Pai, no nosso trabalho, que as pessoas, Pai, possam visualizar, Senhor, isso. Que elas possam perguntar o que diferente nós temos. E que nós possamos falar, Senhor, que nós temos o brilho do Espírito Santo na nossa vida e que isso reflete em tudo que nós fazemos, Pai. Obrigada, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. É só o Senhor que tem nos fortalecido todos os dias, Senhor. Oh, aleluia, Jesus.